Eu queria convidá-los a abrir as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Paulo diz assim, em Efésios, capítulo de número 2. Antigamente, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Presta atenção. A Bíblia diz que o homem que está em pecado, ele está morto para Deus. Morto. Ele não tem vida com Deus, ele não tem relação com Deus. Ele não tem comunhão com Deus. O pecado, o salário, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando você está mergulhado no pecado, você não tem comunhão com Deus, o seu espírito está morto. Então, aqui a Bíblia começa, Paulo vai começar a narrar para nós algumas condições, e eu quero que você medita nisso, que você possa anotar isso no seu coração. Primeiro, antes de nós conhecermos Cristo, nós estávamos mortos nos nossos pecados. Versículo 2, seguiam a multidão e eram iguais a todos os outros, cheios de pecados e obedientes à ordem deste mundo e ao poderoso príncipe do poder do ar, que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Ou seja, quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós fazíamos aquilo que o mundo faz. Nós caminhávamos no caminho da multidão. Nós não tínhamos a nossa mente, assim, as nossas convicções. Nós íamos levado pela multidão. Paulo aqui, ele fala, ele usa um rio, né? A palavra ordem aqui em outros textos é um rio. O curso, é curso. Nós estamos seguindo o curso desse mundo. Onde a galera ia, nós íamos. Nós não tínhamos conhecimento de Deus. Então nós éramos levados por ondas. Por onda, onde a galera vai, nós estamos indo. É aquele efeito manada. Sem consciência daquilo que nós realmente somos. E aí nós entramos, e muitas pessoas entram nisso, né? Entra nas drogas, na prostituição, na imoralidade, na pornografia, e as pessoas postam isso nas suas redes sociais com orgulho da sua imoralidade, da sua vida promíscua, pregressa. Então Paulo está falando, isso é natural, porque essas pessoas estão seguindo a liderança do príncipe da potestade do ar. Ou seja, Satanás inculcou isso na multidão, essa mentalidade mundana, essa mentalidade promíscua, essa mentalidade satânica, e as pessoas influenciadas por esse espírito maligno caminham, levando a sua vida por essa direção, por esse caminho. A Bíblia diz, segundo o príncipe deste mundo, que agora opera no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. O versículo 3 ele fala, todos nós costumávamos a viver entre eles, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós. Ou seja, isso aqui, quando nós falamos isso aqui, nós não estamos querendo de alguma forma dizer que nós somos melhores que os outros. Não, pelo contrário, Paulo está dizendo, todos nós éramos assim. A Bíblia diz, não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Não é que eu sou melhor, você é melhor. Não, todos nós seguimos o curso do mundo, a natureza do mundo. Éramos levados por esse sentimento perverso, esse sentimento cruel. E a Bíblia está dizendo que nós estamos fazendo as coisas ruins, as quais as paixões, os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Então note, nós éramos arrastados pelas nossas paixões, nós éramos arrastados pelos nossos maus pensamentos. Ele diz aqui, para que pudesse nos arrastar, estávamos debaixo da ira de Deus, debaixo da maldição, debaixo da ira de Deus, como todo mundo que não conhece Deus vive. Uma vida de promiscuidade, uma vida bagunçada, uma vida sem Deus. Perdido, morto. Nós não queríamos saber de Deus. Presta atenção, nenhum de nós queríamos saber de Deus. Nenhum. Nós não
conseguimos nos libertar disso. Pelo contrário, nós nem queríamos nos libertar disso. Aliás, nós nem sabíamos que havia libertação para isso. Então, quando nós estávamos nesse estado, Paulo diz em Romanos 5, nós éramos inimigos de Deus. Inimigos. Inimigos de Deus. Mortos em delitos e pecados. Ele diz, e fazendo todas as coisas ruins para as quais nossas paixões, os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. Mas preste atenção no versículo 4. Essa era a nossa condição. Isso aqui na teologia é chamado de depravação total. A nossa vida era uma depravação total. Não havia a mínima condição de nós sairmos disso. Mas aí, no versículo 4, Paulo vai falar para a gente algo fantástico. Ele diz assim, Deus, porém, é tão rico em misericórdia. A palavra misericórdia é a junção de duas palavras gregas, misereu e cardio. Ou seja, você sentir no coração a miséria do outro. Não é somente você ter uma empatia, mas é você sentir a dor, a miséria do outro. Então Deus sentiu a nossa miséria, que era uma vida miserável mesmo. Deus, porém, é tão rico em misericórdia. Por causa do amor, né? Ele nos amou tanto. A sua misericórdia é fruto do seu amor. E como fruto do seu amor, ele vai nos dar graça. Ele diz mais, né? Deus, porém, é tão rico em misericórdia. Ele nos amou tanto que, embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelo versículo de número 5 e 6, né? Embora nós tivéssemos, ele revelou lá, embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Quando nós estávamos naquela condição, ele nos deu vida. E o que é dar vida? O que Deus fez? O Espírito Santo, quando nós estávamos naquela condição ali, perdido, e Deus vendo a nossa condição e vendo que nós não tínhamos solução, nós éramos um caso perdido, nós não tínhamos solução. Todos nós estávamos caminhando para o inferno. Esse era o nosso caminho, esse era o nosso trajeto. Uma vida longe de Deus, uma vida seguindo os príncipes desse mundo, uma vida completamente obstinada. E todos nós estávamos seguindo um curso em direção ao inferno, longe de Deus. Mas aí Deus envia o seu Espírito. E o Espírito de Deus começa a trabalhar no meu coração, no seu coração. E o Espírito Santo começa a gerar em você um novo nascimento. E como é que ele faz isso? Jesus falou, convencendo um homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, ele entra no seu coração e começa a revelar a podridão da sua vida. Essa vida promíscua, essa vida pecaminosa, essa vida presa a vícios, a imoralidades sexuais, a tudo quanto é tipo de coisas que afastam de Deus, idolatria, feitiçaria, drogas, todo tipo de pecado. E o Espírito Santo começa a te convencer do pecado e da justiça. Ou seja, que tudo que você faz é podre, é nojento, é imundo. E do juízo, que isso vai te levar à condenação eterna. Do pecado, que você é um pecador. Da justiça, porque as suas obras não servem para nada, você está condenado. E do juízo, porque você vai para o inferno. E aí o Espírito Santo continua trabalhando e começa a gerar em você arrependimento. Não é você que arrependeu, é o Espírito Santo que veio trabalhando no seu coração e começou a gerar arrependimento. Isso não é uma coisa que brota em você.
Isso é o Espírito Santo te convencendo do pecado, da justiça, do juízo. E você começa a olhar a sua miséria e você começa a se sentir pobre de espírito. E o que é um pobre de espírito? Que Jesus fala lá em Mateus 5, na bem-aventurança. É aquele homem que, quando ele descobre o seu estado de pecado, ele olha para a sua miséria e ele vê que ele não tem a mínima condição de ser salvo. Ele não tem condição de pagar pela salvação, ele não tem condição de fazer nada. Ele está perdido ali, ele está debaixo de uma condição que ele é um miserável, pobre, cego, nu. Ele diz, olha, eu estou perdido se Deus não fazer nada. E aí quando o Espírito Santo gera um arrependimento, e aí nos leva a convencer-nos de tudo, do pecado, da justiça e do juízo, e aí nós entregamos nossa vida para Deus, e Deus então agora começa a operar no nosso coração um novo nascimento, e nós somos gerados pelo Espírito de Deus. O Espírito começa a gerar através de nós, em nós e através de nós, um novo coração, uma mente, começa a mudar a nossa mentalidade. Essa ação acontece na mente. O Espírito Santo começa a transformar o nosso entendimento, e nós começamos a ver aquela situação que nós começamos a ter nojo daquilo. Nós começamos a ter ódio daquilo. E nós não queremos mais aquilo. Isso é uma obra gerada em nós pelo Espírito Santo. Não é nós, é o Espírito Santo. E esse versículo fala uma coisa interessante. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor para conosco, nos deu vida, pela graça sois salvos. Ou seja, Deus nos amou, sentiu misericórdia de nós e nos deu graça. A palavra graça, todas as vezes que você vê a palavra graça na Bíblia, você pode mudar essa palavra por Jesus. Porque o Novo Testamento nos ensina isso. O nome de Jesus no Novo Testamento é graça. O nome do Pai é amor. Todas as vezes que você vê a palavra amor na Bíblia, você pode trocar pelo nome de Deus. Quando você vê comunhão, é o Espírito Santo. Por isso que a bênção apostólica fala, graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que é a forma como Deus se manifesta. E o que é graça? Não era suficiente apenas Deus nos amar. Não era suficiente apenas Deus ter misericórdia de nós. Se tudo isso não fosse transformado em graça. Porque a graça é a manifestação visível e palpável do amor de Deus e da sua misericórdia. Por exemplo, você vê um vídeo como foi passado aqui agora lá da missão no Nordeste. Aí você olha assim e você fala assim, nossa, que lindo. E o seu coração se compadece. Nossa, que projeto maravilhoso. Cara, aquelas crianças precisam tanto. Aquelas crianças estão naquela situação, você começa a ter empatia por aquilo. Você começa a sentir a dor daquelas crianças, ver aquelas crianças no sertão. E aí você olha para tudo aquilo e você se emociona, você ama o projeto. Nossa, que coisa mais linda. Parabéns, Júnior, parabéns, Ana. Fantástico. Olha, eu amei aquelas crianças. Mas se você não colocar a mão no bolso, isso não adiantou nada. Entende? Isso não serviu para nada. Da mesma forma, Deus nos amou, sentiu misericórdia por nós, mas o amor e a graça tem que ser transformado, o amor e a misericórdia tem que ser transformado em graça. O que é graça? No caso da salvação, foi Jesus Cristo deixar o trono de sua glória, se encarnar, vir aqui, pagar o preço da nossa salvação e nos redimir. Graça é Deus vindo a nós e nos resgatando daquela situação de miséria. Foi Deus
nos libertando dessa condição. Graça é o amor em ação. Graça é a misericórdia palpável, visível, tangível. Porque senão não adianta ficar no seu coração. Você fica, meu Deus, que pena das pessoas que estão lá morrendo com fome. Que pena das pessoas que estão na guerra. Que pena das pessoas que estão lá em Gaza, ou no Irã, ou em Israel, ou na África. Seja onde for, meu Deus, abençoa, abençoa. Irmão, isso aí, se não for transformado em graça, isso não tem valor. Isso não tem valor. As coisas têm que ser palpáveis. O amor é tangível, o amor é mensurável, o amor é palpável. Então o texto é claro. Embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Somente pela sua graça imerecida é que nós fomos salvos. Porque se Jesus não tivesse largado o trono lá, e não tivesse descido, se encarnado em Maria, vivesse aqui e morresse na cruz, derramasse seu sangue, não adiantava nada Deus ter nos amado, irmão. O amor ia ficar com Ele lá na glória, na eternidade. Mas o amor de Deus se transformou em graça. Isso é graça. Graça é o amor em ação, é o amor palpável, é o amor tangível. E aí Paulo está dizendo, nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos por aquilo que Jesus fez. Por aquilo que Jesus fez por nós. Esse é o único meio de salvação. É como lá na arca. Quando Noé chamou aquele povo para o arrependimento, para entrar na arca, que o pecado estava dominando as pessoas. E muito bem, pregador, muito bem, Noé. Esse mundo está perdido mesmo. Está tanta coisa ruim, tanta coisa acontecendo. Deus tem que tomar providência mesmo. Mas não entrar na arca. Outros falaram assim, Noé, esse projeto seu é maravilhoso. Eu quero fazer um cheque aqui, Noé. Eu quero dar um dízimo aqui para construir a arca. Toma aí, eu quero pagar o salário do trabalhador, eu quero ajudar a construir. Tem muita gente que ajudou Noé, patrocinou Noé a construir a arca, mas não entrou na arca. Teve muitos apoiadores, muitos adversários, mas não entraram na arca. Mas quando o anjo fechou a porta da arca pelo lado de fora, milhares de pessoas morreram. Porque rejeitou o único meio de salvação de Deus, a arca. E Jesus é a nossa arca hoje. Jesus é a nossa arca. Ninguém vai para o inferno porque comete pecado. Ninguém vai para o inferno porque é adúltero, é bandido, é pornógrafo, é pedófilo, é homossexual. Ninguém vai para o inferno por conta dessas coisas. As pessoas vão para o inferno porque elas recusaram o único meio de salvação que Deus providenciou. Jesus Cristo, o caminho, a verdade, a vida. Elas vão para o inferno porque elas recusaram o perdão de Deus. Isso é a única coisa que leva um homem para o inferno. Recusar a graça de Deus. Recusar o amor de Deus. Recusar o perdão de Deus. Isso leva as pessoas para o inferno. Porque Deus está te dando a oportunidade para você se arrepender e ter uma nova vida. Mas você se recusa a graça. Recusa a graça. E o texto diz ali, somente pela sua graça imerecida. Irmãos, grave isso no seu coração. Somente pela sua graça imerecida. Que não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com seus pecados, não tem nada a ver com seus méritos, com as suas coisas boas, não tem nada a ver com nada disso. Foi pela sua graça, foi pelo seu amor, pela sua misericórdia. Deus deu graça para você e você não merecia. Você merecia ir para o inferno. Quem é que merece ir para o céu? Ninguém merece ir para o céu, irmão. Ninguém merece viver com Deus, ninguém merece. Ninguém merece. Nós só vamos entrar na glória porque Jesus Cristo derramou o sangue dele por nós. Não há ninguém nessa terra que merece a salvação. Não há ninguém que merece. Lá no livro de Apocalipse fala, na revelação lá diz, digno és tu, Senhor, de abrir o livro e de desatar os selos, porque tu foste morto e compraste para Deus pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Nós só entraremos na eternidade porque Jesus Cristo nos deu graça. Ele é a graça de Deus. E o versículo 6, olha só o que diz a Bíblia no versículo de número 6, aí continuando. Deus nos ressuscitou. Nós estávamos mortos. Mas Deus nos ressuscitou com Cristo
e nos assentou com ele nas regiões celestiais. Ou seja, Deus nos tirou daquela vida de miséria, naquele lamaçal, e falou para ele: senta comigo aqui, fica comigo aqui, numa vida de glória, na presença eterna. Fica comigo aqui. Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais. E ele diz mais: agora Deus pode mostrar nas eras vindouras a incomparável riqueza da sua graça, que é revelada em tudo quanto ele fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, quando eu recebi Jesus no meu coração, eu tive minha vida transformada. Ele pegou um pobre pecador como eu e redimiu, me lavou, me purificou e me deu uma nova vida. E Paulo está dizendo que essa nova vida, ela é um testemunho. Ela é um testemunho para mostrar para as pessoas o amor de Deus, a graça de Deus, como é que ele pega um pecador como nós, como eu, como você, e transforma num santo. Como é que Deus faz isso? Como é que Deus transforma um pecador como você, um pecador como eu, e transforma num santo? As pessoas vão olhar para nós e vão querer essa salvação. Há 15 dias atrás eu pregava o evangelho para um homem. E um homem muito rico, extremamente rico. Talvez um dos homens mais ricos do nosso estado. E eu pregava para ele. E eu falava assim para ele. E ele, meio confuso assim com as verdades que eu estava falando para ele. Quando eu disse coisas parecidas com essa que eu estou dizendo para vocês. Dizendo assim: olha, ou você crê em Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou você crê em Jesus Cristo, ou você vai para o inferno. Não há outro caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele: não, mas não pode ser. E ele meio desesperado, meio em pânico. E eu fui muito duro com aquele homem falando do evangelho, porque nós estamos falando de uma vida eterna. Eu falei: cara, eu estou falando para você, a sua vida está em jogo, a eternidade sua está em jogo. Eu quero dizer para você, ou você se arrepende dos seus pecados e crê que Jesus Cristo é o Senhor, e que Ele, quer ver, volta o texto anterior lá, o versículo 5, né? Somente pela sua graça imerecida é que nós fomos salvos, que é somente por Jesus, ou você está perdido. Você está condenado. E ele ficou atônito. E no dia seguinte, nós estávamos reunidos, uns amigos, e começamos a ministrar a palavra. E ele deu um testemunho falando o seguinte: olha, ontem à noite o pastor falou isso, isso e isso para mim. Eu fiquei chocado com aquilo. Eu fiquei chocado. Mas eu quero dizer um negócio para vocês. Eu quero a fé que esse homem tem. Eu quero crer no Deus que ele crê. Eu quero ter essa certeza que ele tem no meu coração. Eu quero isso para a minha vida. Cara, eu estou falando isso para vocês, não é para me glorificar não, mas é para mostrar que isso aqui é verdade. Porque quando você fala a verdade, quando você crê de coração, é o que Jesus está falando, isso vai revelar a pessoa. O cara falou: irmão, é lindo, o cara falou: eu quero a fé que você tem, eu quero a salvação que você tem, eu quero essa certeza que você tem. E eu pensei até que ele tinha ficado muito chateado, mas eu não posso fazer nada, é o evangelho. Mas aquele cara falou: eu quero essa fé que você tem, eu quero isso. Irmãos, é para isso que Jesus nos chamou, é para isso que Jesus nos convocou, para nós proclamarmos e dizermos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que é somente pela sua graça imerecida é que nós fomos salvos, é somente pela graça de Deus, por meio da fé. E ele continua dizendo aqui, versículo de número 8, pois é pela graça que vocês são salvos. É pela graça, não guarda isso no seu coração. Eu sou salvo pela graça, eu sou salvo por Jesus, pela obra de Cristo na cruz do Calvário. É ela, por essa graça que eu sou salvo. Nós somos salvos pela graça, pois é pela graça que vocês são salvos,
por meio da fé. A fé é o meio, eu recebo a graça. Interessante que é por meio da fé, mas a Bíblia diz que até a fé é o Espírito Santo que dá para nós. É o Espírito Santo que nos dá a condição de crer. Então, pela graça, sois salvos por meio da fé em Cristo. Isto não vem de vocês. Isso não vem de vocês, não brota de vocês. Isso é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus. É Deus que olhou para a sua miséria, Deus que olhou para a sua condição. Você não merecia, mas Ele disse: eu te amo. Vem cá, meu filho. E você estava preso em cadeias, em algemas, em cordas de inferno, de prostituição, de pornografia, de imoralidade. E Deus falou: venha. Eu te quero, meu filho, e você contra a sua vontade, porque a sua carne queria ficar lá, mas o Espírito Santo, o amor de Deus, te atraiu. João fala assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, e você saiu arrebentando aquelas cordas do inferno, e você se libertando, e chegando, e Ele te abraçou e te libertou desse mundo pecaminoso, de imoralidade, tudo que não presta, e te fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E é pela graça, por aquilo que Cristo fez, é que eu e você fomos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, irmãos. Ninguém vai chegar no céu e vai falar assim: olá, meu irmão, benção, né? Cheguei aqui porque eu sou bom mesmo. Eu dava dízimo. Eu preguei o evangelho, eu fiz aquilo outro. Irmão, ninguém vai chegar no céu dizendo essas coisas. Todos nós vamos chegar lá no céu a uma certeza. Por que você está aqui? Foi graça. Foi graça, irmão. Graça, irmão. O Asaf canta essa música: foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, irmão. Foi graça, só graça, só graça. É o que Jesus fez por nós. É o que Jesus fez por nós. E o versículo 9 ele diz assim: a salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos. Presta atenção nisso. A salvação não é recompensa. Tem pessoas e eu fico assim, não é criticando, mas com dó dessas pessoas. Tem pessoas que trabalham a vida inteira para acharem dignas de merecer de ir para o céu. Eu quero ir para o céu. E tudo que ele faz é para ir para o céu. Eu não quero fazer isso porque eu quero ir para o céu. Eu não vou fazer, ou eu vou fazer isso, eu quero fazer porque eu quero ir para o céu. Irmãos, ninguém vai, o céu não é recompensa para ninguém. O céu, a vida eterna, não é uma recompensa. Olha o que a Bíblia está dizendo. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos. A sua melhor obra não vale nada. A salvação não é um bem, uma recompensa pelo bem que fizemos. Não adianta você querer ir de Goiânia a Aparecida do Norte carregando uma cruz. Não adianta você fazer isso, aquilo, outro. Não adianta você, irmão, nada. Que, não, eu vou fazer, pastor, você faz aí um culto para livrar minha alma do purgatório. Não, porque nada, a única coisa que pode purgar o pecado de alguém é o sangue de Cristo. Eu não vou competir com Cristo, eu não tenho esse poder, e ninguém nesse mundo tem o poder de perdoar pecado de quem já morreu, de purgar pecado. A única coisa que purga pecado é o sangue de Jesus Cristo. É o arrependimento que nós tomamos posse pela fé, como ele diz aqui. A salvação não é uma recompensa. Então tem muita gente que fica preso achando assim: eu preciso fazer isso para ser salvo. Não, irmãos. Nós não temos que fazer nada para ser salvo, a não ser crer, receber o perdão de Deus, de Cristo, por nós na cruz. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos, portanto, nenhum de nós tem mérito nisso. Esse versículo está claro, irmão? Tem dúvida aí? Qual a parte que você não está entendendo? Fale para nós desenhar para você. A salvação não é uma recompensa. Por isso tem gente que acha que perde salvação. Perde porque ele está confiado, a salvação que ele está confiado é a dele.
Não é nós, a salvação que nós cremos, não é a nossa salvação, é a salvação de Cristo por nós. E Deus não muda. Deus não muda. Deus nos salvou, nos limpou, nos remiu, nos redimiu. E eu quero, nós vamos ler o versículo 10, mas deixa eu só ler um versículo, irmãos, Romanos capítulo 5, versículo 8. Projeta lá, Guilherme. Eu nem vou abrir aqui, eu vou ler com vocês, Romanos 5, 8. Deus, portanto, mostrou o seu grande amor para nós, enviando Cristo para morrer por nós, enquanto ainda éramos pecadores. Quando foi que Cristo morreu por nós, irmãos? Quando nós éramos... Ninguém tinha mérito aqui. E já que por seu sangue ele justificou a nós pecadores, nós somos justificados pelo quê, irmãos? Pelo sangue de Jesus. Pronto. Isso é outra verdade. Guarda. Isso é inegociável, irmão. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. E já que por seu sangue ele nos justificou a nós pecadores, quanto mais ele não nos dará, não fará por nós agora que nos declarou sem culpa. Agora ele nos salvará de toda a ira divina que está por vir. Ou seja, quando eu era pecador, ele perdoou meu pecado. Agora que eu sou filho dele, agora que eu nasci de novo, agora que eu pertenço a ele, agora que eu estou nos braços dele, como é que eu posso perder essa salvação? Quando eu era bandido, pecador, imundo, ele me amou, me redimiu, me lavou, me resgatou. E agora que eu sou filho dele, e já que por seu sangue ele nos justificou a nós pecadores, quanto mais ele não fará por nós agora que nos declarou sem culpa. Todos os nossos pecados foram perdoados. Agora ele nos salvará de toda a ira divina que está por vir. Versículo 10. Diz assim: e quando ainda éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, filho da ira, está debaixo de maldição. Fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho. O que nos reconciliou com Deus, irmãos? A morte de Jesus, a obra de Jesus. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela vida de Cristo. Agora que eu fui salvo, lavado, redimido, fui reconciliado. Agora o que ele vai fazer? João 10, joga aí, Guilherme, João 10, põe o 27. Vamos ganhar tempo aqui. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz, e eu as reconheço, e elas me seguem. 28. Eu lhes dou a vida eterna. Presta atenção. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Nunca. Quem recebeu a vida eterna de Jesus Cristo? Que levanta a mão e fala: eu. Amém. Eu recebi a vida eterna, dou-lhes a vida eterna, e elas nunca. Ah, você perde salvação. Nunca. Impossível. Por que é impossível? Ele termina: ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Ninguém. O capeta não pode, a morte não pode, a circunstância não pode, nada. Eu já vi crente falar: mas se eu quiser eu pulo. Me fala, Satanás, quem que é esse doido? Me fala, porque quando eu era inimigo, ele me amou, ele me guardou, me lavou, me redimiu. Agora que eu estou no seu colo, nos seus braços, eu vou pular. Que louco que é esse? Não existe nada. Então, tudo aqui, olha, nunca poderão, ninguém poderão arrancá-las da minha mão. Ninguém, nem você, porque o amor de Deus é muito mais forte do que eu. Estamos presos agora pelo seu amor. Estamos presos pela sua graça. A sua graça nos alcançou. Somos agora feituras suas, criadas em Cristo Jesus. E vamos encerrar lendo o versículo 10 lá de Efésios 2, 10. Para nós concluindo o texto lá de Efésios 2. Efésios 2, 10. Foi
o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus, para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. Então nós fomos salvos. Aqui ele vai falar por que Deus nos salvou. Não é para ir para o céu, irmão. Ninguém foi salvo para ir para o céu. Ninguém foi salvo para ir para o céu. Nós fomos salvos, aqui ó. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus, para que realizássemos as boas obras que Ele nos planejou para nós há muito tempo atrás. Então, por que nós somos salvos? Para fazermos a obra de Deus, para pregarmos o Evangelho. Ninguém foi salvo para ir para o céu. Nós somos salvos para trabalhar para Jesus, para irmos passear a dele. Eu falei de Noé. Noé foi talvez o pastor no conceito do mundo hoje mais mal sucedido, porque ele pregou 120 anos e a igrejinha dele só tinha 8 membros. Ele, a mulher, os 3 filhos e as 3 noras. Mas Noé levou toda a família dele para o céu. A sua família é salva, a sua família conhece a salvação, a sua família foi redimida. Jesus falou aqui, olha, que Ele nos salvou para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós. Jesus viveu, morreu, ressuscitou. Na hora de ir embora, Ele reuniu os discípulos e falou uma coisa: cara, ide por todo mundo e prega o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ensina as nações, né? Fazendo discípulo de todas as nações. Ele só falou isso. Prega o Evangelho. Através, lá na sua empresa, na sua faculdade, no seu local de trabalho, na sua família, pregue o Evangelho. A graça de Deus. E deixa as pessoas conhecerem o amor de Deus através da sua vida. É a única coisa que Jesus pediu para nós. Que o mundo conheça através das nossas vidas. Amém? Vamos colocar-nos em pé.